Salve, salve! Bom, hoje foi o Senado, ontem a Câmara dos Deputados, finalmente o Congresso Nacional aprovou a medida provisória que faz a reestruturação dos ministérios. O presidente Lula, quando tomou posse, baixou uma medida provisória, aumentou o número de ministros na esplanada e essa medida ia caducar. Quer dizer, se não fosse aprovada hoje, ia dar um rolo, ele ia ter que montar o ministério dele com a estrutura do ministério de Jair Bolsonaro. E aí é interessante a gente observar esse fenômeno. Conseguiu aprovar, 1/10 hora. Olha como a coisa mudou, olha como o poder do presidente mudou. 1990, março, presidente Fernando Collor, que aliás ontem teve seu ocaso, né, o desfecho final da sua carreira política, porque o Supremo Tribunal Federal concluiu o processo de julgamento dele, acusado de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, condenado a 8 anos e 10 meses, prisão, iniciando em regime fechado. Pois Collor, quando começou a presidência da República, em 1990, ele apresentou um conjunto de medidas provisórias, entre as quais uma congelando a economia. Congelando a economia, medida provisória 168. Aí você vê, 1990, o presidente da República conseguiu aprovar uma medida provisória congelando a economia. O presidente Fernando Henrique aprovou uma emenda constitucional criando a reeleição para ele. Teve uma medida provisória, 2171, 2172, não importa muito o número, ela foi reeditada 32 vezes. O que eu quero dizer é o seguinte, houve um tempo em que o presidente da República tinha um poder diferente do poder que tem hoje. Será que Fernando Collor hoje conseguiria aprovar o congelamento dos ativos, o confisco dos ativos, o confisco da poupança? Será que num sistema como o que o ex-presidente José Sarney enfrentou, hoje ele conseguiria manter o presidencialismo, ou conseguiria um mandato de 5 anos? Será que hoje não aprovariam, sei lá, o parlamentarismo? É o Congresso com um poder muito maior do que o que tinha no passado e o presidente com um poder muito menor. Então, o presidente Lula, ele para aprovar a medida provisória que reorganiza os ministérios e perder, porque ele queria que a Agência Nacional da Água, por exemplo, tivesse no Ministério do Meio Ambiente. Ele queria algumas estruturas no Ministério dos Povos Indígenas e ele não conseguiu. Então, para aprovar uma medida provisória do jeito que ele não queria, ainda assim ele gastou quase 2 bilhões de reais em liberação de emendas parlamentares ao orçamento. Essa dá a dimensão da diferença entre o poder que o presidente Lula conheceu no passado e o poder que hoje o presidente tem nesse momento. Ele tem que perceber isso, ele já deve ter percebido isso, porque isso significa fazer um ajuste na agenda para poder ficar mais parecido com o Congresso e de alguma maneira conseguir aprovar as pautas. Senão, qual é o preço e como a gente vai ver o governo aprovar suas matérias? É uma dúvida que a gente vai acompanhar.